Segundo o Banco Mundial, 10% da população na África do Sul detém mais de 80% da riqueza. A África do Sul é tido como um dos países mais desenvolvidos da África e uma das melhores economias. Mas isso não se reflete necessariamente aquilo que tem sido a realidade socioeconômica daquele país. Segundo dados, diz-se que a África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo. 31 anos depois do apartheid, a raça continua a ser um fator-chave na elevada desigualdade na África do Sul, devido ao impacto na educação e no mercado de trabalho. O fator racial tem contribuído para 41% da desigualdade de renda e 30% na educação. Hoje em dia, ainda é notório as sequelas dos 42 anos de apartheid, ou seja, como vocês sabem, de 1948 a 1990, a África do Sul viveu de um sistema de segregação racial e isso, todavia, trouxe consigo consequências até hoje, 31 anos depois do Estado sul-africano ter se livrado da segregação racial, ter se livrado do separatismo racial, ou seja, ter se livrado de um regime cujo a minoria branca comandava a economia sul-africana, comandava a política da África do Sul. Hoje em dia ainda é notório as sequelas que essas políticas trouxeram na África do Sul. Como vocês sabem, o apartheid criava mecanismos em que não houvessem misturas entre brancos e negros. Todavia, os negros eram necessariamente retirados dos grandes centros da cidade para os centros suburbanos. A África do Sul é tido como um dos países mais desenvolvidos da África. É também o país mais desenvolvido da África Austral. 11 milhões ainda vivem abaixo da pobreza e, acima de tudo, apenas 10% da população não tem mais de 80% da economia ou da riqueza da África do Sul. Ou seja, a supremacia branca, não em termos populacionais, mas sim em termos econômicos, é que necessariamente detém a economia do país. E isso tem feito com que várias famílias, várias pessoas não se consigam sair debaixo da pobreza, porque tudo isso por causa das políticas que infelizmente ainda pairam em terras de Mandela. Portanto, se vocês prestarem atenção, as principais cidades ou as principais referências das cidades como Joanesburgo, Pretória, Cidade do Cabo, no caso Cape Town, bem como Port Elizabeth, são cidades extremamente turísticas que existem por si só um contraste enorme entre a zona muito rica e a zona muito pobre. E a África do Sul tem subúrbios enormes. É só vocês verem que num dos vídeos que eu vou deixar aqui no card e na descrição, consta também do topo que tem um dos maiores bairros da África. Portanto, o atual presidente Cyril Ramaphosa, uma das principais políticas dele, uma das principais dele é essencialmente a luta pela desigualdade social. Mas pelo que se nota, o presidente tem tido muitas dificuldades para efetivamente criar políticas de combate à desigualdade social. Então é necessário vocês saberem que por trás da África do Sul tão desenvolvida, por detrás da África do Sul tão economicamente avançada, por trás de uma África do Sul tida como um dos países mais desenvolvidos da África, existe uma África do Sul extremamente pobre e existe uma África do Sul em que o desemprego e a inclusão tem sido um problema enorme para a estabilidade do país. Isso é só vocês prestarem atenção que, por exemplo, a África do Sul é um dos países que mais recebe refugiados a nível da África. E esses refugiados muitas das vezes acabam trabalhando em grandes empresas a troco de salários baixos. E muitos desses povos também, muitos imigrantes, muitos ex-refugiados, acabam também estar implicitamente ligados ao mercado informal. E isso vem com que necessariamente alguns povos natos sul-africanos não aceitem isso com muita facilidade. E o que é que isso depois vem se revelando? Com problemas de inclusão, desemprego e aceitação social, bem como só o facto de saberem que a economia do país é tida pela maioria branca, isso tem gerado certas frustrações e faz com que o povo sul-africano tenha sido extremamente xenófobo.
não queremos aqui tentar transmitir necessariamente que não existem brancos pobres. Não, há também, mas é necessário sabermos que 10% dessa população que detém a economia, que detém mais de 80% da economia da África do Sul, é necessariamente maioria branca e vivem nos grandes centros, nos grandes polos das cidades. E necessariamente existe uma enorme distinção entre a África do Sul muito rica e a África do Sul muito pobre, porque lá também tem pobreza a sério e tem subúrbios a sério. Por aquilo que a África do Sul tem se visto no mundo, por aquilo que às vezes tenta se transparecer a África do Sul de verdade, nesses bairros ou nessas zonas suburbanas existem problemas sérios, problemas como saneamento básico, problemas de segurança, problemas de saúde, problemas acima de tudo de criminalidade. Portanto, é acima de tudo uma África do Sul em que existem dois lados e é o contraste daquilo que é a real África do Sul e a África do Sul de verdade, do ponto de vista socioeconômico. Portanto, por isso que segundo o Banco Mundial, ou segundo dados e estudos do Banco Mundial, a África do Sul é tido essencialmente como o país mais desigual do mundo, ou seja, como um dos países mais desiguais do mundo. E nessa lista podemos também atrelar países como a Namíbia, bem como o Botsuana, que são também necessariamente países da África Austral. Você deve estar se perguntar o que é desigualdade, o que é país desigual. Bem, países desiguais, o que é desigualdade social? É necessariamente existir uma distinção entre países ou realidades muito ricas e ao mesmo tempo muito pobres. Ou seja, quando não há equilíbrio entre o muito rico e o muito pobre, existe uma distinção enorme. Portanto, estamos perante a realidade muito desiguais, porque sabe-se que essa riqueza que é detida pela maioria, se houvesse maior distribuição, se houvesse acima de tudo maiores políticas de inclusão, todavia a África do Sul não seria como é, porque é incrível para um país extremamente industrializado, é incrível para um país extremamente exportador, é incrível para um país que é tido como dos países que mais recebe visita ao nível da África, ou seja, ao nível da África, a África do Sul detém um maior índice de turistas. Estar a viver essa situação ou vive uma situação idêntica que já paira há mais de 30 anos, ou seja, vários líderes, inclusive Nelson Mandela, não conseguiram essencialmente combater a desigualdade social e paira até hoje. E hoje é a luta do presidente Cyril Ramaphosa, que infelizmente, pelo que se consta, não tem conseguido combater com sucesso este problema. Bem pessoal, este foi mais um vídeo do nosso canal. Este acima de tudo foi mais um vídeo que visa agregar valor. Se você gosta deste conteúdo, peço um especial favor: partilha com mais pessoas, clica gosto para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a mais pessoas e acima de tudo, subscreva no canal e ative o sino de notificações para